cada uma, a cada um. Parabéns por estar aqui. Muita gente deve ter recebido o convite e não deu jeito de vir. E quando a gente quer se aprofundar na consciência política, a gente precisa fazer isso. É tirar tempo para estudar, é tirar tempo para escutar as pessoas que já andaram na vida, que já fizeram outros caminhos. E é assim que a gente se aprofunda e se fortalece nos nossos propósitos. Bom, eu tive a satisfação de fazer a tradução desse livro. Eu li primeiro em espanhol e gostei tanto dele que me ofereci para fazer uma tradução. Bom, eu quero apresentar um pouco o livro para vocês, dizer alguma coisa que está dentro dele, para que vocês também se animem como eu a lê-lo, a degustá-lo, a espalhá-lo, a fazer com que outra gente o conheça. Bem, eu queria usar por que nasceram, por exemplo, essas experiências de luta nos anos 60 e 70. Antes disso, nos anos 40, depois da guerra, nos anos 50 ainda, quando a Europa estava mais preocupada com a reconstrução, houve na América Latina um certo desenvolvimento, houve um crescimento das indústrias, houve assim um certo respirar. Parece que a Europa deixou de nos instigar tanto e deixou que a gente desenvolvesse um pouco. E aqui o Brasil, principalmente, teve tudo isso, o desenvolvimento da indústria brasileira, o petróleo, etc, etc. E se criou a ideia de que apenas nós estávamos um pouco mais atrasados do que a Europa. E era uma questão de tempo que nós chegaríamos lá. E todo mundo achava que a gente ia chegar lá. Inclusive o nosso Uruguai era chamado de Suíça latino-americana e assim por diante, né? Mas aí veio o quê? Veio a teoria da dependência. Os estudos de economia, de sociologia e tal, que descobriram que o nosso umbigo estava tão ligado ao capitalismo central, que ao invés de a gente se desligar, a gente ia se enrolando cada vez mais nesse umbigo. E que a dependência ia aumentando na medida que o capitalismo ia desenvolvendo as suas tecnologias. E que nós continuávamos colônia e todas as mazelas que havia nessa sociedade, a desnutrição, a mortalidade infantil, o analfabetismo, etc, etc, era fruto de tudo isso. Não era de graça que isso acontecia. E aí é que os latino-americanos começaram a tomar consciência que, continuando do jeito que se fazia, eleições e ditaduras, etc., isso não ia resolver o nosso problema. Nós continuaríamos sendo dependentes e cada vez mais dependentes do capitalismo central. E a partir disso é que começam as primeiras lutas. E aí surgem grupos que não se contentam com a democracia burguesa e que tentam outros caminhos de independência. E aí começa a se falar em imperialismo, capitalismo dependente, burguesia dependente e assim por diante. E no meio disso é que surge então o primeiro grupo que vence, que é o grupo do Fidel, do Che, que partindo primeiro, 26 de julho, a tomada do quartel, que as primeiras, em geral quase todos erraram no começo, quase ninguém começou ganhando. Na Nicarágua também foi assim, começou em 61 e lá só em 79 que se venceu, etc. Quer dizer, mas Cuba foi o primeiro exemplo grande de vitória que a gente teve, e as forças, juntando as forças de Serra Maestra com a insurreição do povo cubano da cidade, no dia 1º de janeiro de 59, tomaram Havana, e com isso a Revolução Cubana começava a dar seus frutos. Isso acendeu os espíritos, acendeu o ânimo, as esperanças em toda a América Latina. Eu que era jovem nesse tempo, bem jovem, eu começava a estudar o marxismo e achava assim que em 20 anos a América Latina ia ser socialista. Aí eu fiz uma viagem pelo Nordeste em 78, e quando eu voltei eu disse, não, eu acho que vai ser daqui uns 50.
e agora acho que dá para dizer que vai ser um pouco mais, né, gente? Bom, em todo caso, surgiram vários e vários grupos, e entre esses grupos, então, surgiu no Uruguai, né, a tal da Suíça latino-americana, que tinha uma realidade de desigualdade econômica imensa, né, as terras na mão de pouquíssima gente, o povo trabalhador sofrendo suas mazelas, etc., aumentando as favelas, os bairros pobres ao redor de Montevidéu. E aí, nesse movimento todo, vai surgir como, vamos dizer, a ponta do iceberg, o movimento de libertação nacional Tupamaro. E aqui, então, o livro vai contar o surgimento, vai contar a evolução, vai contar como é que foram se organizando e se ajeitando dentro das várias políticas. Vocês imaginem, num país desses, tido sempre como o país modelo da América Latina, né, de repente tem um grupo guerrilheiro, um grupo que faz política com armas. Parece estranho isso, né, gente? Política é coisa, quer dizer, armas é coisa de exército, de polícia ou de mafioso, né? E o Estado sempre fez política com armas e a gente acha normal, né? O Estado entra nas favelas e mata muita gente, acha normal, né? No Brasil, por exemplo, todos os movimentos que surgiram querendo uma liberdade um pouco maior, direitos um pouco maiores, todos foram massacrados, literalmente, e muito massacrados, né? Basta a gente estudar a história de cada movimento, né? Cabanagem, aqui no sul, né? Canudos, Palmares, etc, etc, etc. Né? E então, tudo isso gerou um novo estágio da luta contra o capitalismo, né? Então, vocês imaginem, eu acho que é importante ler algum desses livros, ou sobre, né, esse aqui, ou sobre os montoneiros, ou sobre outros grupos, para a gente tirar um pouco da cabeça daquela ilusão que a gente tem do que é fazer guerrilha, do que é fazer política com armas, a necessidade da relação entre o movimento social, o movimento urbano, o movimento com a guerrilha, a necessidade de não ser, de repente, um grupo à parte que decide as coisas e que diz para o povo o que tem que fazer, né? Então, tudo isso o Jorge Sabalça vai analisar, inclusive vai apontar os erros, né? Os momentos em que esse grupo que devia estar unido com o movimento popular se distanciou, achou que o aparato militar era o mais importante, etc. E Mas o importante é a gente entender, tentar entender como é que se dão essas coisas, para a gente aprender com os próprios erros que aconteceram. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que se chama insurreição dos espíritos. O que é essa insurreição dos espíritos? O Jorge fala dos movimentos dos bairros. Vocês sabem que sempre os bairros das cidades são mal vistos pela burguesia, pelo povo do centro e tal, né? E a gente vive numa cidade um pouco menor, a gente logo detecta quais são esses bairros demonizados, tidos como perigosos, etc, etc. Pois alguns bairros de Montevidéu, vendo os exemplos dos açucareiros, que fizeram várias huelgas, né, várias greves, passeatas, né, no interior, vieram para a capital, etc., eles resolveram, chegaram à consciência, isso é a insurreição dos espíritos, né, a consciência de que não valia a pena ficar esperando a solução vinda da política, vinda do Estado e tal. E começaram a se organizar para resolver os seus problemas. E entre os problemas que eles tinham, além de doença, marginalidade, crianças abandonadas, etc., um dos problemas era que a polícia, de quando em vez, chegava nesses bairros, invadia os bairros, matava gente, levava gente inocente e assim por diante. Pois eles se organizaram de tal modo que também organizaram a defesa do bairro, a defesa armada do bairro, a defesa estratégica do bairro. Quer dizer, e assim foram resolvendo outros e outros problemas dentro dos próprios bairros. Então, gente, esse é o sinal certo. É quando o povo decide
ou quando chega à conclusão que os problemas devem ser resolvidos por eles, que não são os outros que vão resolver os problemas. Não é o prefeito, não é o governador, não é o deputado, o vereador e tal que vai resolver os problemas. A gente tem que tomar nas mãos o próprio destino e fazer aquilo que pode fazer. Então, isso é a insurreição dos espíritos. E às vezes isso significa abandonar os meios tradicionais de luta. Se fazer passeata não resolve, se fazer greve não resolve, se fazer isso, etc., não resolve, a gente precisa buscar outras coisas. Eu lembro do tempo, os muitos anos que eu fui professor, dei muita aula para professor, inclusive aula de pós, etc., e eu falava para os professores sobre as tais reuniões de pais. Aí aquele bilhetinho de reunião de pais. E nunca funcionou a reunião de pais, né, gente? Os pais não iam, né? E continuavam fazendo reunião de pais. Né? Por que que não se muda? Precisa ser reunião de pais. Não pode ser uma confraternização, sei lá, um ato cultural, etc. E junto disso você faz, né? Quer dizer, quando uma coisa não funciona, a gente precisa mudar. Né? Tem que mudar. Então, isso é importante. Quando o povo tomar consciência que há outros caminhos para resolver os seus problemas. Né? Eu, por exemplo, já faz anos que descobri que eleição não resolve o problema. Que não vale a pena trabalhar com eleição. Agora, falar disso, inclusive nos partidos de esquerda, é um problema. Mas o que eu vou fazer, né? Quantas vezes eu dizia para os meus alunos de administração, gente, relação de empregado e patrão já deu certo alguma vez? E faz séculos e a gente continua repetindo. Como é que não se pode pensar em outra relação de trabalho? Então, esse ponto é importante, gente. A gente, de repente, fazer com que o povo descubra que tem que resolver os seus problemas. Né? Que tem que se organizar para isso. E começa com o pequeno, aquilo que está aí ao alcance da gente. É o problema do lixo, é o problema, sei lá, do transporte que não funciona. Há tantos problemas pequenos que você... Aí que se forja o futuro revolucionário, o futuro que vai mudar o problema. Bom, então, nisso é que a gente o novo se esbarra e funciona a partir disso, você se organizar de modo diferente. Isso explica por que o Uruguai, né, de repente, resolve tomar outros caminhos e tentar resolver os problemas através de outros caminhos. Mas a gente sabe que, claro, tanto o sistema, né, o capitalismo, gente, o dia que a primeira coisa para ser revolucionário tem que ser anticapitalista. Se o cara não for anticapitalista, não vira. Isso é fundamental. Né? O capitalismo não traz nada de bom, não existe capitalismo bom, capitalismo que não seja selvagem. Ele é cada vez mais selvagem. Essa é a realidade, gente. Nós estudamos a história toda. Né? Ele é selvagem e vai ser cada vez mais selvagem. Nós estamos vendo isso hoje, não estamos vendo isso hoje? A América Latina não está piorando? Ah, gente, né? Então, são coisas assim. Então, e aí, claro, o Império, aí houve toda a união, dentro da Guerra Fria, a junção de todos os poderes capitalistas, né? Assim como fizeram quando a Rússia proclamou a Revolução de 17, a Europa inteira se voltou contra a Rússia, né? É difícil você levar para frente, e um país só não aguenta mesmo, né? E aí houve então a derrota militar, claro que também as dificuldades naturais, dificuldades inclusive de conduzir os processos, existem as traições, em quase todas as revoluções existem traições, etc. E aí se perdeu a guerra militar, né? O MLN foi derrotado militarmente, aí fizeram os armistícios e tal, né? Nós vemos hoje acontecendo de novo aí houve na Nicarágua, Salvador, agora na Colômbia, né? Mas a pior derrota, e aí o Sabalsa aqui faz, não é? É a derrota ideológica. Né? É quando as pessoas desistem do novo e começam a fazer alianças e aceitar meias revoluções
meias reformas e assim por diante. Valeu, gente!